Bem, gente, essas aulas aqui eu vou resolver as questões do TT que eu passei para vocês e gostaria que vocês dessem uma conferida, ver se vocês conseguiram fazer as questões direito, tá bom? E eu acho que uma das formas de a gente conseguir ter melhores resultados é dar um pausa no vídeo, caso você não tenha feito, tenta resolver, depois dá o play e verifica se está coerente com o que vocês fizeram, tá bom? Então, essa é a minha dica. Então, lá no TD que eu passei para vocês, as primeiras questões, eles tratavam sobre a lei de Lavoisier. Então, essa questão ele fala assim, a reação entre 23 gramas de álcool etílico e 48 gramas de oxigênio produz 27 gramas de água, ao lado de gás carbônico. E ele pergunta qual é a massa de gás carbônico. Então, a gente vai primeiro escrever essa reação. Então, a gente vai fazer assim, ó. Vou colocar aqui, ó, a reação, para a gente tentar entender. Ele coloca aí o álcool mais oxigênio. Aqui o oxigênio. Eles estão reagindo, ó, estão produzindo. Quando ele coloca produzir, quer dizer que eles estão formando. Então a gente vai colocar a setinha aqui, ó, 27 gramas de água. Então aqui desse outro lado a gente vem aqui, coloca a água ao lado de gás carbônico, mais gás carbônico. Pronto. O que a gente vai fazer agora? A gente vai botar os dados. Ele está dizendo que eu tenho 23 gramas de álcool reagindo com 48 gramas de oxigênio, produzindo 27 gramas de água e uma certa quantidade de gás carbônico que ela quer, que no caso a questão pede o quanto que de gás carbônico é formado. Então a gente vai aplicar a primeira lei lá do Lavoisier, né, que a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Então eu posso dizer que tranquilamente que 23 mais 48 tem que ser igual a 27 mais uma certa quantidade de gás carbônico que eu vou chamar de X. Se eu fizer o somatório aqui, eu vou ter esse seguinte resultado aqui, ó. 8 mais 3 dá 11, vai 1, fica 5 mais 2 dá 7. Então, igual a 27 mais x. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer para cá. Então, eu vou isolar a incógnita x, o 27 está positivo, passa para o outro lado negativo. Então, vai ficar 71 menos 27, beleza? Então, você vai pegar esse aqui, vai subtrair. Então, você vai ver que o resultado aqui vai ser igual a 44 gramas de gás carbônico, que é o CO2, beleza? Então, a primeira questão era para fazer somente isso aqui. Então, a quantidade de gás carbônico formado vai ser igual a 44, que é o item A, beleza? Vamos lá, segunda questão. A segunda questão é uma questão conceitual. Ele fala o seguinte: acerca de uma reação química, considere as seguintes afirmações. A primeira afirmação que ele faz aqui, ele pergunta se a massa se conserva. Durante uma reação química, né, e Lavoisier falou que a massa dos reagentes sempre vai ser igual à massa dos produtos em um sistema fechado. Então, a massa, perceba que a massa ela sempre vai ser a mesma, sempre vai ser igual. Então, isso aqui a gente pode considerar sendo verdadeiro, tá bom? Segundo, as moléculas se conservam? Vamos tentar entender o que é isso. Olha só, uma reação química aqui. Imagina só, gás metano reagindo com oxigênio, formando CO2 mais água, tá? Então, verifique que aqui nos reagentes, que a gente tem aqui nos reagentes, moléculas de gás metano
molécula aqui de oxigênio. Aqui nos produtos a gente tem a molécula de gás carbônico, mais molécula aqui de água. A gente consegue perceber que as moléculas elas não estão se conservando não, tá? Nos reagentes eu tenho um tipo de molécula e nos produtos eu tenho outro tipo de molécula. Então houve uma transformação. Então quando ele fala que as moléculas se conservam, tá? Isso aqui está incoerente, está errado. Então esse item aqui é falso. Aí na segunda questão, aliás, no terceiro item, ele fala assim, os átomos se conservam? Então vamos tentar entender isso aqui. Ó. Do lado aqui dos reagentes, se a gente for analisar, os átomos que a gente tem aí são representados pelo C, que é o átomo de carbono. A gente tem o H, que é o átomo de hidrogênio. E a gente tem também o O, que é o átomo de oxigênio, beleza? Então, do lado dos reagentes, a gente tem esses três átomos presentes. Se a gente for analisar do outro lado, a gente também vai ter os átomos de carbono, os átomos de hidrogênio e os átomos de oxigênio. Perceba que os átomos aqui, tanto de um lado como do outro, são os mesmos. Ou seja, esses átomos estão se conservando. Então, esse item aqui, ele é verdadeiro, tá bom? Então, se a gente for ver aqui as afirmativas corretas, a gente vai ter o item certo aqui, seria o item C, A1 e A3 apenas, beleza? Então, vamos lá. Essa terceira questão, ele faz o seguinte, ó. Quando 40 gramas de mercúrio são aquecidos com oxigênio, o mercúrio combina-se com 3 gramas de oxigênio para formar 43 gramas de óxido de mercúrio 2. Então, na verdade, a gente está te dando uma reação química. Vou colocar aqui do lado, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Mercúrio, que é representado pelo símbolo Hg, ele reage aqui com oxigênio, são aquecidos com oxigênio. Então, molécula de oxigênio, O2. E forma oxigênio, óxido de mercúrio 2. Então, se ele forma, então ele vai formar aqui os produtos. O óxido de mercúrio 2 ele vai ser representado por HgO2, tá bom? Então a reação química é essa. E ele está colocando o seguinte, ó, quando 40 gramas de mercúrio, então aqui eu tenho 40 gramas desse material, no texto ele fala que reage com 3 gramas de oxigênio e está formando aí 43 gramas de óxido de mercúrio. E ele fala assim, essa ilustração, a que fato ele está referindo, né? Ao fato de os elementos sempre se combinarem, uma reação nuclear, a lei de conservação da matéria, a formação de misturas, a lei de proporções múltiplas. Verifica que, se tu analisar aqui, os reagentes, a massa dos reagentes aqui, ó, 40 mais 3 dá 43 gramas, e está igual a massa aqui dos produtos, que é 43. Então, na verdade, quando ele fala aqui dali, ele está falando sobre a conservação da matéria, tá? Então, aqui é o item C. Continuando, tá bom? A quarta questão. A quarta questão ele é um pouco mais complexa, mas é tranquilo também. Assim, sabe-se que 6x gramas de carbono reage com 8 mais x gramas de água, produzindo 15 menos x gramas de óxido de carbono e x gramas de hidrogênio. A gente vai grifar isso aqui, ó, o produzindo, porque o produzindo ele te define quem são os reagentes e quem são os produtos. Então, o carbono vai ser aqui, no caso, vai ser os meus reagentes, está reagindo com uma certa quantidade de água. Então, vou colocar aqui o símbolozinho da água. Produzindo óxido de carbono mais hidrogênio. Então, eu vou colocar aqui OC, óxido de carbono, mais
hidrogênio H2. Aí eu vou colocar só os dados aqui, tranquilo? 6x gramas de carbono reage com 8 mais x de água, produzindo 15 menos x de óxido de carbono mais x de hidrogênio. E ele quer o valor de x. Então, como é que você vai resolver isso aqui? Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai colocar lá a massa dos reagentes, que aí vai ser igual a 6x mais 8 mais x, são os reagentes, é igual a massa dos produtos, que é 15 menos x mais x. Beleza? Aí você vai resolver aqui tranquilo. Ó. Você vai separar as incógnitas x, vai colocar de um lado, né? E as outras você vai passar para o outro lado. Então aqui vai ficar 6x mais x. Esse menos x vai passar para o outro lado mais x. E esse mais x vai passar menos x. Desse lado vai ficar o 15. E o 8 mais 8 aqui, desse vai passar para o outro lado, menos 8. Então, quando eu resolver isso aqui, dá para fazer alguns cancelamentos já. Não, mais x com menos x se cancela. Então, aqui vai ficar 7x. E 15 menos 8 vai dar 7. Esse 7 que está multiplicando vai passar aqui para o outro lado, dividindo. Então, x vai ficar 7 dividido por 7, que isso aqui vai ser igual a 1. Então, o valor de x é 1. Tranquilo? E o item B fala assim, as massas de cada substância que participa da reação. Então, você vai aqui substituir os valores. Tipo, o carbono, a gente viu que a massa do carbono é 6x. Então, você vai substituir x por 1. Então, isso aqui vai ficar 6 vezes 1, que é igual a 6. Então, a massa do carbono, 6 gramas. Para a água, a mesma coisa, só que a água é 8 mais x. Então, vai ser 8, x é 1, mais 1, que é igual a 9 gramas. E a gente vai fazer aqui também para os reagentes. Óxido de carbono é 15 menos x. Se a gente substituir aí, vai ficar 15 menos 1, que dá igual a 14 gramas. E o hidrogênio, ele vai ser igual a x. Se x é 1, então o valor aqui do hidrogênio vai ser igual a 1. Beleza, galera? É só isso. Bem tranquilo, deu para resolver aí de boa. E qualquer dúvida, eu fico à disposição aí. Vocês podem perguntar lá pelo grupo ou pelo meu WhatsApp, nas minhas redes sociais. Não tem problema não, fico à disposição.